O plenário da Câmara só conseguiu votar uma medida provisória na noite desta terça-feira. Nós vamos falar agora com a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde. Tem os detalhes. Olá, Dini, boa noite. Foi uma sessão marcada por muita obstrução, né? Boa noite, Jacene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Sim, Jacene, houve muita obstrução, mas aí não era a respeito do conteúdo da medida provisória em si, mas mais pelo momento político que o Brasil vive. Como você mesmo falou agora na chamada, e nós vamos explicar melhor mais à frente do jornal, a Câmara começou a analisar a denúncia que a Procuradoria-Geral da República fez contra o presidente da República, Michel Temer, por corrupção passiva. Então, esse momento de crise política, ele dominou boa parte dos discursos do plenário, né, das discussões aqui no plenário, e os partidos de oposição fazem obstrução, ou seja, tentam de tudo, usam todos os artifícios do regimento para tentar atrasar as votações ou até mesmo barrar as votações. Hoje, por exemplo, tinham vários projetos de lei na pauta, e entre eles 5 medidas provisórias, e como você falou, apenas uma foi votada por causa da forte obstrução. E essa obstrução só foi vencida porque houve um acordo entre os partidos governistas e a bancada de oposição para incluir um pedido do PT aí para tentar fazer uma redistribuição melhor dos recursos, dos incentivos fiscais voltados para a indústria cinematográfica. Vamos explicar melhor um pouquinho essa medida provisória. Essa medida provisória, ela prorroga até o fim de 2019 uma isenção fiscal de tributos federais para a indústria do cinema. Sobre aí materiais necessários para a construção de novas salas ou para a modernização de cinemas. Esse Recine, o chamado Recine, né, ele está valendo desde 2012, quando foi regulamentado, e de lá para cá, para você ter uma ideia, Jacene, das 3.000 salas de cinema que o Brasil tem, 1.000 foram construídas depois que esse benefício fiscal começou a valer. Então, os parlamentares consideram que esse é um benefício fiscal importante, principalmente para tentar levar o cinema para o interior do país, tendo em vista que 90% dos municípios brasileiros não tem sala de exibição. Bom, o discurso, como eu te falei, no plenário foi bastante acirrado, principalmente por causa do momento político, mas houve também o discurso e os debates a respeito do mérito, apesar que aí a gente vê pouquíssimos parlamentares se colocaram contrários à medida provisória. Vamos olhar como é que foi o debate no plenário. Quando os trabalhos começaram, havia 5 medidas provisórias aguardando votação. Entrou em discussão aquela que prorroga até 2019 o Recine, regime fiscal que dá desconto de impostos federais para a construção ou a modernização de salas de cinema. Mas como tem acontecido com outros temas, havia um obstáculo: a obstrução feita pelos partidos que não querem ver o plenário votar nada enquanto durar a crise envolvendo o presidente Michel Temer. Ao obstruir a votação no dia de hoje, ao impedir que esse projeto, que essa medida provisória seja validada e que foi aprovado por unanimidade na comissão especial, nós estamos prestando um desserviço ao povo brasileiro. Quando a economia volta a crescer, o PIB volta a crescer, vem os arautos do atraso, aqueles que não querem que o país se desenvolva, vêm impedindo que o homem trabalhe. O Recine foi uma construção, uma importante participação dos nossos governos, de Lula, de Dilma, da Agência Nacional de Cinema. Portanto, é uma medida que nós concordamos no seu conteúdo. Então, não há, de fato, nenhuma questão de conteúdo para nós. O problema é a crise política mesmo. Quer dizer, a atitude de obstrução neste plenário está relacionada com a crise deste governo, com a lambança deste governo. Não é possível tratar com normalidade essa crise política, por isso a obstrução. Mas a medida provisória venceu a obstrução e foi votada e aprovada em meio ao debate. Nós entendemos que essa medida provisória, ela tem no seu objetivo atender àqueles que vão incrementar o cinema nas várias localidades, criando, construindo, reformando as salas de cinema e aparelhos. Isso vai ser isento de impostos. Eu pergunto, quem teria interesse em não aprovar isso, senhor presidente? Posso ficar até sozinho nessa posição, senhor presidente, mas não votarei a favor dessa medida provisória
que, mais uma vez, tira dinheiro público como se ele não fosse público, como se fosse de propriedade do governo, para beneficiar uma pequena elite brasileira. Nós precisamos priorizar a educação, saúde e segurança com os nossos tributos. Quando nós tivermos a condição de dar educação, saúde e segurança de qualidade ao nosso povo, a gente pode até discutir renúncia fiscal para produzir cinema. Mas, nesse momento, isso é uma falta de compreensão da prioridade que nós devemos ter no nosso país. Então, só reforçando, a votação lá aconteceu depois de um acordo entre governistas e partidos de oposição, que incluiu no texto, que vai agora para o Senado, uma redistribuição desses recursos do Recine para ir proporcionalmente às regiões do país. E também coloca que é para dar prioridade para os municípios de porte médio, tentando aí viabilizar uma menor concentração das salas de cinema hoje no país, que hoje estão muito concentradas nas grandes cidades. Lembrando então, Jacene, que amanhã tem mais votação prevista aqui para o plenário da Câmara, e aí entre as pautas que estão previstas estão 4 medidas provisórias que o plenário ainda precisa analisar, Jacene.